Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, servidor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo vamos falar sobre os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do sexto ano do ensino fundamental. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também seu comentário com a sua dúvida, caso a tenha. Isso ajuda muito no crescimento do canal e me dá motivação para continuar criando mais conteúdos para vocês. Para a primeira semana do volume 3 do Plano de Estudo Tutorado, a unidade temática a ser estudada é a natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, biodiversidade e ciclo hidrológico. Dentre as habilidades que nós professores esperamos que vocês alunos venham concretizar com esta aula, é identificar e analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físico-naturais e populacionais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. Os conteúdos relacionados são os componentes físicos, clima, relevo, vegetação e hidrografia, e as ocupações das paisagens. O tema desta aula de hoje será os componentes físicos e a transformação da paisagem. Com esta aula, alunos, vocês irão estudar os impactos do clima, do relevo, da vegetação e da hidrografia nas alterações das paisagens na atualidade. Além, é claro, de descobrir como o ser humano acelera esse processo, tá bom? Vamos então aos principais conceitos aqui abordados. O primeiro deles é sobre o clima, na sua dinâmica natural e a ação humana. Muitas vezes, as pessoas confundem os conceitos de tempo e clima. Apesar de serem conceitos relacionados entre si, têm significados diferentes. Primeiro, o tempo. O tempo atmosférico refere-se às condições momentâneas da atmosfera verificadas em um determinado lugar, ao passo que o clima está relacionado às mudanças do tempo atmosférico durante um longo período. Ou seja, alunos, nós temos que o tempo se refere à situação climática num determinado dia, num período bem curto, que pode ser de um dia, uma semana ou no máximo 15 dias. Já o clima corresponde à situação climática ou atmosférica durante um período maior, um período mais longo. Uma análise desses tempos diários, semanais, mensais e anuais durante 10, 20 ou até mesmo 30 anos. Para caracterizar o clima de um município, região ou país, os meteorologistas estudam as condições do tempo atmosférico durante, então, 30 anos seguidos, como eu disse anteriormente. No decorrer desse tempo, são analisadas as variações de temperatura, umidade do ar, ventos e quantidade de precipitação. Ou seja, as análises diárias, semanais e mensais das variações na temperatura, na umidade, a situação dos ventos e a quantidade de chuvas durante o período de 30 anos, que irá então caracterizar o clima de um determinado lugar. Existem, alunos, vários tipos de climas. Por exemplo, os climas quentes, que têm as médias de temperatura elevadíssimas durante o ano. Os climas frios, que já têm médias de temperatura bem baixas. E em relação à umidade, nós temos os climas úmidos, com a maior ocorrência de chuvas, mas também temos os climas secos, onde a chuva é mais difícil, é mais escassa. Um outro conceito também abordado no PET é o relevo. As diversas formas da superfície da Terra constituem um dos aspectos que diferenciam as paisagens de um lugar para o outro. E esse conjunto de diferentes formas existentes na superfície da Terra, nós damos o nome de relevo. Portanto, alunos, relevo constitui o conjunto de formas existentes
no planeta Terra. Às vezes, é difícil de visualizar e identificar as formas do relevo das cidades, em razão da presença de prédios e outras construções. Porém, ao andar pelas ruas, nós podemos perceber que existem terrenos planos, mas também temos terrenos irregulares, observando a presença ou ausência de subidas e descidas, que irá caracterizar um relevo mais íngreme ou talvez montanhoso, além das formas de relevo que se destacam como morros e vales. Também nós temos outras presenças de relevo, como planícies, que são terrenos relativamente planos, formados pela deposição, ou seja, acúmulos de sedimentos que vêm de terrenos mais altos. Em outras palavras, nós temos as formas de relevo com altitude mais elevada, como, por exemplo, os planaltos, montanhas, morros, que irão, então, propiciar a erosão e, consequentemente, o carregamento dos sedimentos para as partes mais baixas, que irão ser as depressões e as planícies, que recebem a deposição e acúmulo desses sedimentos. Os planaltos são superfícies bastante erodidas, ou seja, desgastadas pelo vento, pelas águas, e esses sedimentos irão se direcionar para as partes mais baixas, para as planícies e depressões. Nessas áreas de planaltos, nós temos as formações de chapadas e serras, que são formas típicas de planaltos. Já nas depressões, são superfícies pouco planas, bastante desgastadas, com altitudes inferiores às laterais, mais baixas, e podem ser relativas ou absolutas. As depressões relativas são aquelas quando estão rebaixadas em relação ao entorno. Já as depressões absolutas, quando estão abaixo do nível do mar. As montanhas também são outras formas de relevo, e são formas com altitudes elevadas e bastante inclinadas que se originaram pelas placas tectônicas ou pela atividade vulcânica. As montanhas possuem um formato diferente das depressões. Enquanto as montanhas têm uma altitude superior às laterais, as depressões irão ter uma altitude inferior às laterais. Agora, vamos falar um pouco sobre as principais formas vegetacionais. Além das florestas, existem outros tipos de formações vegetais no Brasil e no mundo. O mapa abaixo representa as formações vegetais originais e, portanto, não considera o desmatamento provocado pelas ações humanas, com a expansão das cidades, extração de madeira e atividades de agropecuárias, entre outras atividades humanas que provocaram, então, o desmatamento. Nessas formações vegetais originais, nós temos as florestas tropicais, representando na cor verde, as savanas, os desertos absolutos, com gelos no topo das montanhas, rochas ou areia. Nós temos também o chaparral, campos de regiões temperadas, florestas temperadas, taigas, também chamadas de florestas de coníferas, tundra ártica e alpina. Por fim, o PET no volume 1 vai abordar também sobre a hidrografia, sobre a questão aquática do nosso planeta Terra, que na verdade é um planeta água. Uma frase bastante conhecida aí, de um dos versos de uma música do início da década de 1980. Até hoje, essa canção é muito lembrada quando o tema é a importância da água e da preservação desse recurso natural. Muitas vezes se diz que a Terra poderia ser chamada de planeta água, como na música, porque 70% da superfície terrestre é coberta de água. A porção restante corresponde às terras emersas, ou seja, aquelas terras que se despontam no meio desse planeta Terra, que poderia ser chamado de planeta água devido à grande quantidade de água na sua superfície. Essas terras emersas são os continentes e ilhas. De toda a água que existe na Terra, apenas uma pequena parcela corresponde às águas doces e está disponível para o consumo imediato. Somente uma pequena parte, muito pouca, desta água total do planeta Terra que está pronta para o consumo. A maior parte dessa água correspondem às águas salgadas,
que não serve para o consumo imediato das populações. Caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a primeira semana do 6º ano do ensino fundamental. Eu deixo de sugestões um vídeo sobre a resolução e outro sobre a correção das atividades propostas para essa primeira semana. Meu forte abraço e meu muito obrigado.